Bom, gente, bem-vindo a mais uma aula da Escola de Adoração. E a gente está nesse curso falando sobre o poder explosivo do louvor. Eu espero que você tenha aproveitado até agora. A gente já está chegando aí na conclusão dos nossos estudos aqui sobre esse tema. Ainda tem mais algumas coisinhas para a gente ver. Mas eu quero falar com você hoje sobre um fundamento importantíssimo na nossa vida de adoração. E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento para tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida, inclusive para a nossa vida de louvor, né? Nós não podemos adorar a Deus sem a sua palavra. A gente não pode responder a Deus se não for através da verdade. A verdade nos fundamenta. A palavra de Deus é a verdade. Muitas pessoas não conseguem adorar a Deus de maneira plena porque não conhecem a palavra. E a palavra nos revela quem Deus é. A palavra nos revela o que Ele quer dizer acerca das situações. Qual é o posicionamento de Deus face às tribulações da nossa vida. A palavra de Deus, ela não só contém a verdade, ela é a verdade. E ela nos mostra uma pessoa, ela nos mostra a pessoa de Jesus. João capítulo 4, veja aí. Abre aí comigo. João capítulo 4. Você já conhece esse texto, né? Se você já está aqui na escola de adoração, já chegou até esse módulo, esse é um texto que já está no teu coração, já está marcado. João capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. E nós já falamos em edições anteriores, né, daqui da Escola de Adoração, que adorar em espírito é adorar com o nosso espírito recriado e também significa que nós estamos adorando pelo Espírito Santo. E adorar em verdade é também adorar com a sinceridade do nosso coração, mas também pela verdade que é a palavra de Deus. Então a gente não pode adorar pela verdade se nós também não adorarmos pelo Espírito. Nós não podemos adorar só pelo Espírito e deixar a verdade de lado. Eu acho interessante quando Martinho Lutero, na sua reforma, lá em 1517, quando ele fez, né, colocou lá as 95 teses na porta daquela igreja lá em Wittenberg, ele colocou 5 pontos principais da reforma. Está aí na sua apostila, acompanha comigo. Nós vemos aí o sola fide, que é o ensinamento de que a justificação é recebida pela fé e não por obras. Sola Escritura, o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus e única fonte de doutrina cristã. Solus Christus, o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre os homens e Deus e que por isso não há salvação através de nenhum outro. Sola Gratia, o ensinamento de que a salvação vem pela graça divina e não como algo merecido pelo homem. E soli Deo glória, o ensinamento de que toda glória é devida somente a Deus. E o que eu quero trazer aqui, que eu achei interessante, que a palavra sola, do latim, ela não significa somente apenas, mas ela também significa chão, base, fundamento. Então o que Martinho estava querendo dizer é que esses 5 pontos são fundamentais. O fato de que nós vivemos pela fé, o fato de que Cristo é o único mediador, o fato de que nós somos salvos apenas pela graça, o fato de que a nossa vida deve dar glória somente a Deus e o fato de que a palavra de Deus, a Escritura, é a única autoridade sobre a nossa vida. E eu ouso dizer, é a única maneira, é a única autoridade sobre a nossa vida de adoração, gente. Porque senão a gente vai viver por experiências e nós não fomos chamados para viver por experiências. Nós fomos chamados para experimentar, mas não para basear a nossa fé na experiência, mas sim na palavra de Deus. Ou seja, pega essa frase aí, a palavra de Deus é o fundamento para a ação do Espírito. A palavra de Deus é o fundamento para a ação de uma vida, para a ação do Espírito numa vida que quer viver em adoração. Atos capítulo 6, vai lá comigo, anda um pouquinho mais para frente aí na sua Bíblia. Atos capítulo 6. Olha só que interessante isso. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7 diz: Ora, naqueles dias,
Multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de o quê? Sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, até aí, vamos até o verso 7. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aqui tem umas coisas que são muito importantes para que a gente possa entender aqui. Porque esses homens eram o quê? Cheios do Espírito. Isso a gente consegue entender. Homens cheios do Espírito, homens que tinham um coração voltado para Deus, homens que baseavam a sua vida, né, em servir ao Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa. E preste atenção aqui, que no versículo 3 ele diz assim: homens cheios do Espírito e de sabedoria. A palavra sabedoria aqui é a palavra sofia. E sofia fala do conteúdo da palavra e a sua aplicação. Sabedoria não é apenas a aplicação da palavra, mas também fala de um conteúdo da palavra. Então eram homens cheios do Espírito e homens cheios da palavra e que aplicavam a palavra. Nós estamos falando que o fundamento da nossa vida de adoração é a palavra de Deus. Esses homens eram homens cheios da palavra. Lembra de João capítulo 4? Que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses homens, de Atos capítulo 6, adoravam a Deus em espírito e em verdade. Homens cheios do espírito e cheios da verdade. E aqui fala também no verso 5, olha só, que o parecer agradou a todos, a comunidade elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se ele estava cheio de fé, como é que vem a fé? A fé vem por ouvir a palavra. Homens cheios de fé e do Espírito Santo, falando com relação a Estevão. E no final, no verso 7, crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E obedecer à fé aqui é obedecer à doutrina dos apóstolos. Isso estava falando sobre a palavra que eles pregavam, o evangelho que eles pregavam. Nossa, quanta riqueza de nós vermos que a palavra de Deus era importante para esse grupo de Atos. E a gente fala, nossa, nós gostaríamos de ser igual à igreja de Atos, para que nós possamos ser. E pegar os fundamentos do que aquela igreja fazia, nós precisamos do Espírito Santo e da palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito, num relacionamento com o Espírito Santo e sermos cheios da palavra. Não dá para a gente falar sobre Deus e não falar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente. Quando a gente fala de adoração, então a adoração ela tem duas batidas. A adoração fala de você ouvir a revelação de Deus e a sua resposta com relação a essa, com relação àquilo que você tem ouvido. Então, quais são as duas batidas? Revelação e resposta. Para que a gente possa ter revelação, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. O que tem sido revelado para você, para que você adore de maneira constante? O que tem sido revelado no seu coração quando você é exposto à palavra de Deus, que tem gerado em você o desejo de responder a Deus? É isso que nós estamos falando sobre a adoração. Lembra que nós sempre falamos que a adoração é a nossa resposta. E aqui nós estamos falando que a base da nossa resposta é a palavra de Deus. Dá uma olhadinha comigo lá no Salmo 19. Abre aí comigo, Salmo 19. Olha só que interessante também. No Salmo 19...
diz assim, do verso 1 ao verso 6, diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. E aqui eu falo que é uma adoração silenciosa. A adoração da criação. Você sabe que uma das maneiras pelo qual Deus se revela é através da criação. Então Deus, através da criação, Ele fala. Se você prestar atenção, não sei se você já teve a oportunidade de gastar aquele tempo, talvez num retiro, né? Em retiro a gente faz muito isso. A gente vai para um lugar onde a gente fala a sós com Deus. Geralmente um lugar de retiro é um lugar de natureza, né? Que a gente foge da cidade e a gente está naquele verde ali. E aí a gente consegue perceber a voz de Deus contemplando a criação. Então aqui o que o salmista está falando, Davi, o que ele está falando aqui? A criação fala. Por mais que seja através do silêncio da criação, Deus continua falando. Porque aqui no verso 4 diz assim, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E aí quando ele começa a partir do verso 7, lembra que ele está falando da palavra chegar até nós. Ele começa do verso 1 ao verso 6, dizendo que não há palavras, mas que há comunicação da parte de Deus. E aí no verso 7, a partir do verso 7 até o verso 11, Davi começa a mencionar a palavra de Deus. Depois você dá uma lidinha, toma um tempinho quando a gente terminar essa parte da lição, para ler o Salmo 19 todo, e você vai conseguir captar isso que nós estamos falando. Ele começa a falar sobre o preceito do Senhor, sobre a lei do Senhor, o que ela faz com a nossa vida, por que ela é tão importante para a nossa vida de adoração, qual é o benefício da palavra de Deus na nossa vida de adoração. Então, a partir do verso 7, Davi começa a alicerçar a palavra de Deus como fundamento pelo qual Deus fala conosco. E Davi menciona então alguns benefícios. O primeiro benefício que ele fala é que a lei do Senhor, verso 7, a lei do Senhor é perfeita. O que isso quer dizer? A palavra de Deus não precisa de adendo, não precisa de complemento. A palavra de Deus é tão perfeita que ela é capaz de nos aperfeiçoar. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós vamos sendo aperfeiçoados. Quando a gente vê essa palavra perfeição no grego, no Novo Testamento, ela tem o sentido de amadurecer. A palavra de Deus é tão completa que ela nos leva a um ponto de amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Veja aí, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é soprada pelo Espírito Santo. Não dá para separar a palavra do Espírito. Ela é soprada por Deus. A palavra inspirada aqui, theopnestos, significa a própria ação do Espírito Santo, o sopro divino sobre essa palavra. Por isso é que nós dependemos da iluminação do nosso coração, da revelação pessoal que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Nós dependemos de Deus sobre as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Repita aí na sua casa, a palavra de Deus é útil. Diga, a palavra de Deus tem benefícios para a minha vida. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O que é essa palavra perfeito? Maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Número 2, a palavra de Deus restaura a nossa alma. Ela traz a alma para o lugar original, debaixo do seu espírito. A palavra restaurar aqui é trazer de novo para o propósito original. Pegou isso? Restaurar.
trazer de novo, anota na sua apostila, trazer de novo para o propósito original. Qual é o propósito original da nossa alma? Estar debaixo do nosso espírito. A Bíblia não diz que quando a gente aceita Jesus, a gente perde a nossa alma, os nossos sentimentos, capacidade de fazer escolhas. A gente não perde. O nosso espírito, agora recriado, começa a tomar a frente novamente. Veja que Deus, Ele é espírito e Ele precisa que os seus adoradores o adorem em espírito. A nossa alma está inclusa? É claro, debaixo do nosso espírito. Onde é que nós recebemos revelação da verdade? No nosso espírito. Hebreus capítulo 4, verso 12, veja aí comigo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, porque elas andam juntas, têm propósitos distintos. É no espírito que nós percebemos a voz de Deus, é no espírito que nós conversamos com Deus, é na nossa alma e no nosso, que está o nosso intelecto, que está os nossos sentimentos, que está a nossa vontade, e nós não deixamos de ter intelecto, nós não deixamos de ter a vontade, eles andam juntos para um propósito. Sem o Espírito Santo em nós, a alma ganhava vazão, a alma era o carro-chefe, mas agora com o nosso espírito recriado, o nosso espírito vai sendo alimentado pela palavra de Deus e ele vai se fortalecendo ao ponto de carregar a alma. Ou seja, nós não dependemos mais da nossa alma para guiar a nossa vida. Eu e você somos dependentes do nosso espírito e quando nós andamos pelo espírito, os nossos sentimentos seguem. Aleluia! Quando nós andamos pela fé, os nossos sentimentos seguem. É dessa maneira que nós vivemos. Veja, número 3, a palavra de Deus é fiel. Ela cumpre cabalmente o que diz que vai fazer. Aleluia! Isaías capítulo 55, vê aí comigo, a partir do verso 8 até o verso 11, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Número 4, a palavra de Deus, ela dá sabedoria. Não apenas conhecimento, mas a aplicabilidade do que recebemos. Ou seja, gente, a palavra de Deus, ela é feita para ser aplicada na nossa vida. É algo que eu estava meditando sobre Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz que o apóstolo Paulo dizendo que a gente não vive mais. Agora, Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. E o viver que nós vivemos é pela fé. Ou seja, a fé nos leva a experimentar tudo aquilo que Deus disse que nós teríamos, que nós poderíamos, que nós somos. A fé nos leva a experimentar Deus. E como é que a fé vem? Mais uma vez eu digo, pela palavra de Deus. Veja aí Provérbios capítulo 2, verso 1 ao verso 6. Diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos a procurares. O que isso está dizendo para mim? Procura aplicar a palavra. Não apenas conhecer a palavra, procura aplicar a palavra. É isso que Salomão está falando. Meu filho, procura uma palavra que você possa aplicar para o seu dia a dia. Uma palavra de Deus que você possa aplicar. Se você buscar por isso, não apenas buscar pelo conhecimento, de se encher com conhecimento, mas buscar a aplicação da palavra. Verso 5. Então entenderás o temor do Senhor. A gente já estudou sobre o temor do Senhor. Você vai entender como você admira mais a Deus. Quando eu começar a buscar a palavra de Deus para conhecer quem Deus é
e aplicar isso no meu relacionamento. Aí você vai entender o que é verdadeiramente temer ao Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Lembra do apóstolo Tiago, que diz que se nós estamos precisando de sabedoria, é só pedir. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Está buscando por sabedoria? A primeira coisa que vai ser adicionada na sua vida é o temor do Senhor. É a sua admiração por Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Uma outra coisa que a palavra de Deus a palavra de Deus é reta. Ou seja, o que está contido na palavra de Deus é justo, de acordo com a justiça de Deus, com o padrão divino. Ela nos guia no caminho verdadeiro. Ou seja, não dá para a gente tentar atualizar Deus. Não dá para a gente tentar atualizar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é reta, ela é justa. Porque Deus é justo, a sua palavra é justa. Não é conforme a justiça do homem. E muitas vezes a gente vê o salmista querendo fazer a justiça do homem sendo aplicada, e Deus vem com a sua justiça. A palavra de Deus, ela traz a justiça de Deus. Como Deus age mediante as situações. Salmo 119, 128 diz: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Outra coisa que a palavra de Deus faz, ela alegra o coração. Não há alegria maior no nosso homem interior do que receber a verdade. Sabe quando você está lendo ali a palavra e você ouve Deus falar com você no seu coração, e ao ouvir Deus falar com você, Ele te enche de sabedoria para você aplicar aquilo que você está ouvindo, e se enche o nosso coração de alegria. Olha só, 3 João capítulo 1, verso 2 e 4 diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Uma outra coisa, a palavra de Deus, ela é pura. O sentido original aqui é amável. Pela palavra, o amor de Deus é anunciado. Romanos capítulo 8, verso 35 até o verso 39, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por fim, a palavra de Deus, ela ilumina. Ela traz iluminação ou revelação pessoal. Salmo 119, versos 105 e 130 aí na tela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Verso 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Você está vendo o quão importante é a palavra para a nossa vida de adoração, o quão importante, o quão útil, o quão benéfica é a palavra de Deus para a nossa vida. E isso a gente viu praticamente num salmo só, no Salmo 19. Lê de novo o Salmo 19, antes de passar para a próxima parte desse vídeo, lê de novo o Salmo 19, medita nele. Já ia falar para você ler o Salmo 119, se você quiser também, porque o Salmo 119 também fala sobre a palavra e vai ver os benefícios daquilo que Deus está trazendo para a sua vida e como a sua vida de adoração vai ser fundamentada pela sua experiência na palavra de Deus. Tá bom? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê daqui a pouco na outra parte do vídeo. Tchau, tchau.